Olá, telespectadores da TVI, queridos internautas, está começando mais um programa Sacadas, um programa voltado para você, profissional da área do direito, para você que é estudante, um programa onde a gente fala só sobre direito. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Rodrigo Rolim. Ele que é um grande operador do direito, especialmente nas causas envolvendo o direito do consumidor, tem uma grande experiência de trabalho no PROCON, que é um órgão de proteção ao consumidor, e que hoje vai estar falando conosco aqui algumas coisas sobre processos envolvendo o direito do consumidor e condutas, o papel do advogado nisso tudo, um enfoque um pouquinho diferente daquele que a gente muitas vezes vê profissionais falando para pessoas leigas, orientando consumidores. A gente hoje vai tentar trazer um novo enfoque do direito do consumidor. E você, telespectador e também internauta, você tem a oportunidade de acompanhar a TVI nos canais de comunicação, como por exemplo o youtube.com/TV Itapê2. Atenção então, você que gosta de acessar o YouTube, no portal youtube.com/TV Itapê2 você pode acompanhar a programação da TVI. Pode fazê-lo também pelo Facebook, facebook.com/TV Itapê. E você pode também acessar o site www.tvitapê.com.br. E digo mais, agora a TVI está com o app. Você pode baixar o seu aplicativo aí da TVI e acompanhar toda a programação. Isso é super interessante, os programas são fantásticos, assim como o Sacadas de hoje vai ser também. Vamos conversar então, primeiramente, agradecer aqui de antemão já a sua presença, doutor Rodrigo. Boa tarde, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Fábio, pela oportunidade de estar aqui no seu programa, estar esclarecendo um pouco o direito do consumidor e passar informação, né? O direito do consumidor, ele precisa ser propagado. Só após muita informação que a gente vai conseguir ter uma equalização mais justa aí na relação de consumo. Agora, o doutor Rodrigo, o que eu vejo muito nas entrevistas, já falei isso aqui, a gente vê muita orientação do consumidor, o prazo de troca de produtos, quando reivindicar os seus direitos, né? Eu queria começar o nosso programa pulando um pouco essa parte, fazendo um outro enfoque, né, do direito do consumidor. Código do Consumidor surgiu em 1990. 1990. Nós temos já quase 30 anos, né? Que observações você faria desses 30 anos, quase, né? Está por pouco para comemorar o 30º aniversário. Que observações você faria desse tempo de aplicação do direito do consumidor nas relações de consumo? Vamos lá, Fábio. Infelizmente, toda a codificação no Brasil começa a ficar boa quando ela já tem tempo de vida, né? Ela já está mais madura. E não é diferente com o Código de Defesa do Consumidor. Em 1990, quando o Código foi promulgado, muitos ainda não sabiam como atuar na área consumerista e sequer davam atenção para o Código de Defesa do Consumidor. Muitas ações, mesmo após o Código, continuaram a ser baseadas e fundamentadas no Código Civil, né? Os profissionais que se formaram antes de 90 tiveram toda a sua base de faculdade com base no Código de 1916. Os professores, então, ficou enraizado na sociedade o direito civil clássico privado, né? Por isso, há uma grande resistência e uma dificuldade em compreender o direito do consumidor como matéria de ordem pública, de interesse social, né? Muitos advogados acabam enxergando a lei apenas como aquela lei nova que chegou, acaba dando uma lidinha rápida, mas não se aprofunda. E o direito do consumidor, ele acaba sendo uma matéria bem específica, tendo inclusive um microsistema que vai envolver aí matéria processual, matéria de conceito, inclusive penal, e inclusive utilizada como parâmetros para outras áreas, porque foi um avanço, né? Inclusive o Código de Civil 2002 ainda se utiliza do CDC em algumas determinações, como na inversão do ônus da prova, porque foi um avanço.
né? E por que não foi implementado no Código Civil 2002? Porque até então o Código de Defesa do Consumidor não era levado a sério, não era utilizado com bastante prática no judiciário. E hoje, né, que você vê aí quase 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, você vê que tem aí um pessoal se especializando, o próprio judiciário tem assessores que já têm especialidade em consumidor, você vê decisões mais baseadas com o direito do consumidor. Então, eu acredito que nesses 30 anos, hoje nós estamos tendo uma maturidade, mas ainda temos muito a aperfeiçoar e a estudar sobre o direito do consumidor, que é uma matéria linda e é de interesse de todos, né? Todos somos consumidores, a todo momento estamos consumindo. Empresas são consumidoras também? É necessário estabelecer que o Código do Consumidor se aplica só à pessoa física? Ou você tem situação que a pessoa jurídica também é consumidora? Sim, ela pode ser considerada consumidora, desde que aquele produto que ela não esteja comprando não faça parte de uma cadeia de fornecimento dela, né? Não faça parte do meio de produção. Se aquele produto é comprado para ser modificado ou para trazer lucro para a atividade econômica do fornecedor, ele deixa de ser consumidor. Mas veja... O restaurante que compra carne não está estabelecendo uma relação de consumo, porque ele vai usar carne para o produto final dele. Sim. Mas a telefonia que ele contrata... Exatamente, porque não tem a ver com o meio de ganhar dinheiro, não faz parte da cadeia de produção dele. A internet... Exatamente. Mas existe, no caso, uma exceção, que é o entendimento do STJ, que é a teoria finalista aprofundada. Mesmo não sendo consumidor, pode-se utilizar do Código de Defesa do Consumidor quando houver vulnerabilidade entre as partes. Então, se, por exemplo, eu compro um maquinário lá para a minha produção de soja, por exemplo, só que eu sou produtor rural, aquele produto vai me ajudar na minha produção, vai aumentar o meu lucro, mas eu me torno consumidor porque eu não sei como que aquele produto foi fabricado, o que é composto aquele produto, quais são as especificações técnicas. Eu sou muito leigo, tenho muita falta de informação sobre aquele produto. Quando há essa dificuldade de você dialogar com a outra parte, você pode se utilizar do Código de Defesa do Consumidor em razão dos benefícios que o Código de Defesa do Consumidor, como a inversão do ônus da prova, né, que não é arbitrário, mas ele é mais abrangente no Código de Defesa do Consumidor. A gente vai falar sobre inversão do ônus da prova, mas me chamou a atenção uma expressão que você usou aí, que é a situação de vulnerabilidade, a situação de hipossuficiência, né? A gente pode dizer que em toda relação de consumo, o consumidor é hipossuficiente, ele é frágil na relação, ou essa situação não existe uma teoria cega, cada caso varia? Pode-se analisar quando ele é mais vulnerável e quando ele é menos vulnerável, mas vulnerável ele sempre vai ser. O código ele diz que tem que ser assim, né? O artigo 4º, que estipula como que a política nacional de consumidor deve ser feita, um dos primeiros requisitos é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Então ele tem que ser reconhecido como vulnerável. Isso por uma questão um pouco lógica. O Brasil ele tem um índice de alfabetização baixo, né? Um dos países que está na lista aí, da última vez que eu vi, era 60º lugar. Então, está muito distante de ter um país alfabetizado, com uma educação de qualidade. Então, fica muito fácil das empresas se instalarem e praticarem, fazerem as práticas abusivas e se aproveitarem dessa relação para obter mais lucros sem respeitar os direitos do consumidor. Então, desde a época da Constituição Federal, em 1988, no artigo 170, que foi onde foi introduzida a ordem econômica, que é baseada na livre iniciativa do trabalho, garantindo às pessoas uma vida digna, tem alguns princípios que devem ser respeitados, e entre eles está a defesa do consumidor. Justamente porque existe essa vulnerabilidade no Brasil. E como
é um requisito da ordem econômica, para que a ordem econômica funcione perfeitamente, ele sempre vai ter que ser protegido. Inclusive, o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele deixa expresso isso, fala que o código foi feito para criar normas de proteção e defesa ao consumidor. Então é um código protetivo ao consumidor, muito embora também sirva para harmonizar a relação de consumo. Mas ele é sim, um beneficiário desse direito é o consumidor. E você acha que nesses 30 anos da vigência do código, as empresas procuraram se adequar, elas procuraram respeitar um pouco mais, porque, me corrija se eu estiver equivocado, eu acho que o surgimento do código veio de encontro aos anseios da vida em sociedade, né? Muito provavelmente, em 1990, eu era muito criança, você acha que não tinha nascido, mas muito provavelmente não estava bom, né, para que se legislasse criando o código. Você acha que nesses 30 anos evoluímos? As empresas tendem a ter um comportamento mais respeitoso para com o consumidor? Sim. Como é novo, todo ano praticamente a gente tem uma novidade no direito do consumidor. Você vai ver que quase todo ano tem uma lei nova que vai se incorporando, uma resolução. E nessa evolução, o judiciário passou a aplicar, né, mais corretamente o Código de Defesa do Consumidor e passou a impor para as empresas, né? Infelizmente, as empresas elas tiveram que se adequar por meio de sanções. Não foi uma questão que eles se adequaram, que eles se informaram para atender melhor o consumidor. Infelizmente, como você falou, surgiram os anseios da sociedade, né? O judiciário, os órgãos administrativos começaram a aplicar sanções às empresas e para que elas, de forma coercitiva mesmo, para que elas se adequassem a essa realidade, né? E eu acredito que sim, nós tivemos essa melhora, mas infelizmente foi em razão dessas sanções, não por livre e espontânea vontade. Mas tem melhorado, teve a lei do saque em 2008, que foi um grande passo, né? Hoje ainda já é difícil você fazer um cancelamento de um serviço. Imagina antes de ter uma lei específica determinando prazo, forma de atendimento, armazenamento de protocolo. Tudo isso hoje já é frágil, imagine antigamente. Então tem evoluído sim e todo ano tem saído novas normas, leis que têm favorecido e atualizado o Código de Defesa do Consumidor. Além da empresa poder ser penalizada com uma ação judicial autônoma, né, de um consumidor que se sente lesado, ela pode também ser penalizada com aplicação de multas. Sim. Né? Como é que funciona mais ou menos isso? Eu percebo que esse é um assunto que realmente ainda desperta dúvida na população, porque outro dia eu fui consultado por um colega que disse o seguinte: eu fui num show, paguei R$20 e tal, e tudo que foi prometido não teve. E aí eu falei para ele: você vai querer seu R$20 de volta? Ele falou: não é exatamente isso, eu queria que a empresa pagasse pelo mal coletivo que ela fez. E aí me veio à mente a questão da aplicação de multa. Como é que funciona isso na prática? Realmente as multas são aplicadas? No final das contas, as empresas realmente pagam essas multas ou existem recursos? Eu queria que você falasse um pouco disso. Se elas realmente pagam ou se elas acabam protelando isso e entrando com recursos, como é que funciona? Tá, o próprio código ele tem uma seção que é de sanções administrativas. Então lá vai prever as normas, né, existentes e as regulamentações. Tem também as resoluções do PROCON, que acabam tendo um pouquinho menos de força, mas são que nem informações jurisprudenciais. Infelizmente, se você não seguir, você vai acaba sendo autuado e você vai ter que se defender. Mas, em termos, essa fiscalização, ela é um pouco falha. Isso é a única questão, que nem esse consumidor que estava se queixando. Ele teria que ter feito a denúncia. Muito embora seja uma questão que vai tirar ele da rotina, que ele vai ter que ir lá se deslocar e perder tempo. Onde exatamente pode fazer essa denúncia? No município dele, se não tiver uma delegacia de consumo, que existem hoje delegacias especializadas de consumo, ele pode fazer
no PROCON municipal da cidade ou no próprio setor de reclamação da prefeitura, se não tiver um PROCON. Ministério Público não? Ministério Público sim também. Agora, para fazer uma denúncia no Ministério Público, eu acredito que teria que envolver uma coletividade. Né? Se ele sozinho fazer essa denúncia, eu acho que o Ministério Público não acataria, mas envolvendo sim uma coletividade, no caso aí do show, o Ministério Público teria legitimidade para poder propor a ação. Quanto a é interessante isso que esse consumidor falou, Fábio, porque as pessoas têm o costume de reclamar, mas não fazem a fiscalização. E o fiscal hoje, o corpo fiscal é muito pequeno. Né? Tem municípios que nem tem fiscalização, e quando tem é um ou outro. Então, o fiscal acaba sendo o próprio consumidor. Ele tem que ser o primeiro fiscal da relação de consumo. Se ele identificou, ele tem que fazer o registro justamente para que possa ser feito um levantamento, identificar onde existem problemas na relação de consumo e aí sim apresentar as soluções. Então, é um exemplo banal, né? Tá dizendo na propaganda que vai ter estacionamento livre. E chega lá e é cobrado o estacionamento. Muitas pessoas, R$10, tal, não se mexem, né? Mas está errado. Sim, está errado. E quanto maior o potencial ofensivo, maior a multa. Nesse caso e também dependendo da receita, claro. Mas quanto maior o potencial ofensivo, maior o valor da multa também. Tá? E essa multa aí, ela chega de R$570 até R$2 milhões. E sendo a empresa reincidente, ela paga a multa em dobro. Então, o que falta mesmo é o consumidor fazer a parte dele também de denunciar, e aí para a gente poder cobrar dos órgãos públicos a fiscalização. Porque isso só fiscalizando que a gente vai ter uma equalização aí nessa relação de consumo. E uma vez aplicada a multa, né, sou empresário, fui multado, né, foi constatado que eu estava inobservando alguma lei, algum dispositivo ali do Código do Consumidor. Vou ter que pagar, tenho direito de recorrer dessa multa, como é que funciona? Ela pode ser revista? Posso ingressar judicialmente discutindo a multa? Como é que funciona isso? Sim, quando é feita a fiscalização, o agente ele deixa uma via do auto de constatação. Primeiro é feita uma constatação do que ele viu lá. O fiscal ele chega na loja, ele olha o que tem na loja e ele tem que constatar quais são aquelas irregularidades. Não é feito um auto de infração de imediato. Constatou aquelas irregularidades, ele envia, deixa uma via com o fornecedor e outra via ele leva para o PROCON. Ele faz uma análise daquele auto de constatação, vê quais infrações foram aferidas. E aí sim ele faz um auto de infração e encaminha para o estabelecimento do fornecedor. Recebendo esse auto de infração, ele vai ter o prazo aí de 30 dias para fazer esse recurso. Que aqui, no caso, se for o estado de São Paulo, vai ser a Fundação PROCON, mas aí cada estado tem o seu próprio PROCON. E aí vai ser na matriz desse PROCON estadual. Lá você vai ter o procurador que vai fazer a análise do seu recurso, e aí, se for procedente, você tem o cancelamento da multa. Se não for cancelada, se não for... tá lá mantida a multa e eu, empresário, não paguei a multa. É iniciado um processo de execução, alguma coisa do tipo? Sim. Se você não tomar nenhuma providência, certamente eles vão executar esse valor e é incluso nos órgãos de proteção, né, no caso do CADIM. Mas se você entrar com uma ação judicial, você pode, né, pedir o efeito suspensivo até que você consiga rediscutir o assunto e ter uma sentença judicial que vai analisar novamente esse mérito. Entendi. Todo mundo estaria valendo aquela máxima de todos têm direito a ter o seu devido processo legal. Devido processo legal. Exatamente. Isso é bem bacana porque, né, permite talvez que a pessoa possa elevar uma discussão mais aprofundada, mais técnica, muitas vezes. Exatamente. Né? Isso é muito bacana. Você citou, enquanto a gente estava conversando, aí, a dificuldade de cancelar serviço. Será que não estaria na hora não da gente legislar nesse sentido, começar a trazer penalidades também para empresas que dificultam o cancelamento de serviços?
Como é que você avalia isso? Porque ainda é uma das grandes queixas do consumidor, né? Sim, realmente o serviço de atendimento ao consumidor, ele está longe de ser eficiente. Ideal, né? Mas já tem algumas resoluções em órgãos específicos, por exemplo, da Anatel, que trata de telefonia, que já obriga que esse cancelamento, facilita esse cancelamento. No atendimento já tem que ter uma opção específica para o cancelamento, né? Antigamente você passava por 15 atendentes para chegar no atendente final e conseguir o cancelamento. Hoje você tem, obrigatoriamente, por resolução, no caso pelo menos da telefonia, você tem que ter uma opção específica para cancelamento. Torna um pouco mais fácil. Mas, de qualquer forma, se o consumidor, por exemplo, não tiver um telefone, ele vai ter que ainda exercer da forma manual, vai ter que ir até o fornecedor e requerer por escrito esse cancelamento. É algo que a gente precisava dar uma evoluída, né? Sim. Dentre várias dificuldades que se tem, né? Acredito eu que seja. Doutor Rodrigo, mudando radicalmente de assunto, mas ainda permanecendo nas relações de consumo. Planos de saúde ainda são objeto de muitas queixas dos consumidores ou hoje isso tem diminuído? Bastante. Conforme a medicina vai evoluindo, vão surgindo também novos problemas, novos tratamentos, os planos não querem cobrir, limitação de internação, limitação de procedimentos, são práticas abusivas que é muito recorrente. Infelizmente as agências que deveriam fazer o papel de regulamentar acabam por vezes ficando silente e os consumidores por muitas vezes são obrigados a entrar no judiciário para ter uma tutela atendida de manutenção da internação, fornecimento de um remédio ou até mesmo um tratamento diverso que tenha sido prescrito por médico que ainda não tenha cobertura pelo plano. É muito comum. E fazer isso com a saúde é muito triste, né? A gente vê ainda no mundo, quando a gente já tem 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, tantos problemas, mas a saúde tem que ser em primeiro lugar. E você vê que o Brasil, ele tem um sistema único de saúde, mas 70% da população, 70% não, perdoe por esse índice, mas boa parte da população usa plano privado, justamente porque o sistema único não funciona. E aí você chega no sistema privado e você vai encontrar dificuldades que você encontra no sistema único. Emissão de guia, filas, você vai no consultório para marcar uma consulta, se você vai pagar no particular, tem para hoje, para amanhã. Se é convênio, é daqui 1 mês, 3 meses. Então, hoje já se questiona se realmente é benefício você ter um plano de saúde, né? Ou se seria um seguro saúde, ou você poupar um valor para de repente você conseguir, numa emergência, se medicar, se socorrer. Mas a nossa esperança é que com essa concorrência os planos vão melhorando esse serviço, né? Precisamos do consumidor insatisfeito, que ele se manifeste. No Brasil acontece muito isso, não só no plano de saúde, como em qualquer outro setor. O brasileiro ele se acomoda muito fácil, ele aceita o padrão de qualidade baixo. Então as empresas se aproveitam, né? E não é só isso, eu tento evitar de dar minha opinião aqui, mas sabe o que eu vejo muito? Você tem um percalço, né? Ter um problema relacionado ao seu... A gente consome a todo momento, né? Todo momento está comprando isso, aquilo, contratando um serviço. Mas eu vejo muito assim que o consumidor vê como um percalço ter que denunciar qualquer ato que seja. Ele vê como uma coisa assim que ele prefere dar continuidade na vida, nos afazeres, nos compromissos que hoje são muito rápidos, né? Todo mundo vive num mundo corrido, sem tempo, então o cara fala, pô, vou perder tempo com aquilo. Eu fui enganado, mas eu vou engolir esse sapo. Parece que o pessoal engole muito o sapo, né? Parece que é uma cultura do brasileiro. Ele achar que aquilo é normal e aceitar essa situação. O que é aquela coisa, né? Quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente se preocupa.
Então, muitas das vezes as pessoas não querem saber, né, dos problemas que estão, justamente para não se preocuparem. O que torna aí uma fatia perfeita para os fornecedores se aproveitarem nessa relação de consumo. Muito bacana. Olha, infelizmente o nosso programa chegou no fim, mas faltou bastante coisa para a gente conversar. Eu queria te convidar para você voltar aqui em breve, inclusive, para a gente continuar falando disso, porque realmente são muitos detalhes e é muito prazeroso aprender um pouco sobre direito do consumidor. Quero deixar as portas da TV abertas para o seu retorno e passo a palavra para você se despedir dos nossos internautas e telespectadores que prestigiam bastante nosso programa. Queria agradecer a oportunidade, Fábio, e deixar essa mensagem que a informação ela tem o poder de prevenir danos e resguardar direitos. Quanto mais informação a população tem, menos danos nós vamos ter, menos situações infelizes, de sabores nós teremos. Nós teremos o poder de escolher o que é certo, o que é errado. É isso aí, muito obrigado. Gente, o programa Sacadas então chegou no final. Fiquem conosco, fiquem sintonizados na TVI. Você tem os canais youtube.com/TV Itapê 2, também o facebook.com/TV Itapê e também o portal www.tvitap.com.br. Não tem desculpa para não assistir a TVI. E a grande novidade, app, o aplicativo da TVI, você pode baixar no seu smartphone e assistir de onde você estiver. Programa Sacadas, um programa voltado para você, profissional do direito. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.